Olá. Estamos esperando o professor Tojal aparecer. 2 minutinhos e nós vamos ter o professor Tojal. Apareceu o professor Tojal. Chamando. Espera um pouquinho, não dá mais nada. Professor Tojal. Batista Andreotti Tojal. Andreotti, desculpe. Tá vendo só? Tá prestando uma atenção, hein? Tudo bem, professor? Como é que vai? Tudo bem, Zé. Gostou? Parabéns aí por essa conversa com o velho amigo da gente aí. Vou te falar, o Cláudio, ele fala assim, olha, esse para mim foi uma motivação fantástica, né? Ele disse que quer ir no evento, convidou a gente para ir na casa dele. A filha dele está muito feliz, foi muito bom a gente ter, né, essa live com ele, que motiva muito. E é emocionante, né, professor? Claro. É sempre emocionante. E olha, a Maria Helena está aqui, a Maria Helena Tubino, o professor nosso Paulo Antonelli, o professor Jorge Olimpo Bento, está dizendo que o senhor parece com Moisés com barba. o Bento está junto, é? Tá aqui nos escutando. A Maria Helena Tubino, a Paula. E eu já quero deixar, antes de começar nesse início agora, um grande abraço do Manuel Sérgio, em comemoração ao Tubino. Ele tinha uma adoração pelo Tubino e o Tubino por ele. Que bom. Foi meu orientador, eles se deram bem, e isso foi sempre muito bacana para a gente. Olha, está aqui nos escutando, né? O professor André Fernandes, o professor Pávio está aqui também. Tá o Almir Grum, Fábio Tubino entrou, o Alexandre. Professor, eu tive uma passagem com o professor Manuel Sérgio, né? Eu me lembro que foi num evento lá, e foi quando o Tubino, o Cláudio Reis e o Paulo Antonelli foram abrir essa conta, que o senhor escutou sobre a conta, né? A conta do Banco de Portugal. Então, nesse evento eu fui também, e fui apresentar um trabalho na época, que eu trabalhava na Castelo Branco, Motricidade Humana, na faculdade, tinha o mestrado em Ciência da Motricidade Humana. E fui apresentar um trabalho na época para o professor Heron Beresford, que ele não pôde ir. Certo. Então eu fui. Foi a Fernanda Beltrão, era o pessoal todo lá. E eu apresentando, acho que era Cruz Quebrada, eu não lembro qual que era a faculdade de motricidade humana dele, né? Era a Universidade Técnica de Lisboa. Do Manuel Sérgio, né? Manuel Sérgio. Aí nós fomos apresentar o trabalho lá, eu fui apresentar um banner. Aí cheguei lá, motricidade humana, falando um trabalho do Heron. Eu falei, Heron, as perguntas eu vou guardar para você, né? E na hora que chegar aqui eu te passo as perguntas. Na época não tinha essa tecnologia toda. Chegou um senhor para mim, baixinho, careca, e falando, ora, pois, o que é motricidade humana para você? Tojal. Eu falei para ele, falou, você está vendo esse nome aqui? Ele falou, sou eu. Era o Manuel Sérgio. Que é isso? E olha quantas perguntas ele me fez. E a outra oportunidade foi ter o professor Manuel Sérgio no Chile, na época, o mestrado na Universidade Pedro de Valdívia, né? Onde ele era, o nome dele chamava pós-graduação em mestrado, doutorado, Ciência da Motricidade Humana, professor Dr. Manuel Sérgio. Ele cedeu o nome dele para aquele programa. Olha que maravilha. E muita história sobre ele. Parabéns pelo teu orientador. Eu acho que ele é uma pessoa e com ele fantástica. eu criei a Sociedade Internacional de Motricidade Humana. Aqui no Brasil, criamos. E fizemos eventos em Portugal, em outros lugares. Olha só que maravilha. Agora, que nós já entramos, fizemos um bate-papo. Eu tenho uma pergunta para te fazer, professor Tojal. Quem é o professor Tojal? O professor Tojal é um garoto que adorava o esporte,
mas que foi fazer economia. E na sala de aula de economia, o professor de educação física do Colégio Estadual Culto à Ciência, professor Pedro Stuck Sobrinho, foi lá para me tirar para fazer educação física. Me levou a São Paulo, era a Faculdade de Educação Física do Estado de São Paulo, que depois virou USP, anos depois. E eu fui lá, vi e falei, professor Stuck, eu não vou fazer em São Paulo, não vou estudar. Meu pai tem uma loja, eu preciso ajudá-lo e vou ficar em Campinas. E fiquei na economia. No ano seguinte, o professor Stuck foi lá na sala de aula. Tojal, vem cá, você vai fazer educação física agora. Nós estamos criando uma faculdade de educação física aqui em Campinas, chamada Sede Sapiente. Eu falei, poxa, mas em Campinas, vai ser a primeira faculdade e tal, tá bom. Eu peguei e fui fazer, mas as duas eram no curso noturno, no período noturno. E eu tive que parar a economia para fazer educação física. E só para ter uma ideia, eu era novo, mas eu era muito conhecido. No dia 22 de maio, eu fui eleito o presidente do diretório acadêmico, 22 de maio. E daí nós começamos a brigar e aquela faculdade parou. E nós fomos para PUC Campinas. Eu sou formado em Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Educação Física, PUC Campinas. Então, é uma história. E sabe por que eu fiz isso? Por que eu fiz Educação Física? Porque o professor Stuck me falou, se você fizer educação física, você vai ser professor do Colégio Estadual Culto. Ele sai um pouquinho do ar, mas ele já volta. Tá? Professor Tojal. Professor Tojal. Probleminha técnico. Ele caiu. Vamos esperar ele voltar aqui. Bem, pessoal, nós vamos ter a história aí do professor. O professor Cláudio chegou, Cláudio Reis, está nos ouvindo. Tá? O professor Tojal caiu, mas ele volta. Deve ter caído a internet na casa dele. Essa live de agora, nós vamos ter uma história também grande, né? Porque os dois jogaram juntos na época, o professor Manuel Tubino e o professor Tojal jogaram juntos na mesma modalidade, na mesma competição. E nós vamos escutar também a história da Unicamp, da educação física da Unicamp, da criação dela, da participação, né? Do professor Tubino e do professor Tojal, que ele foi um dos criadores. O professor Moacir também, de Roraima, né? Entrou. E nós estamos esperando o professor Tojal aparecer de novo aqui para a gente, para nós chamarmos ele. Ele não voltou, não. Ele caiu e ainda não voltou. Vou esperar um pouquinho mais para ele voltar. Jogaram basquete juntos. Isso mesmo, Fábio. Bem, esperando o professor Tojal, né? O professor Tojal tem uma carreira aí brilhante, né, no trabalho dele. Então, você tem uma ideia, né? Ele tem graduação em Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em 1970. Graduação em Pedagogia, Habilitação e Administração Escolar, né, pelo Instituto de Ciências Humanas Americano, em 79. Mestrado em Filosofia da Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba, em 89. E doutorando em Motricidade Humana pela Universidade Técnica de Lisboa, em 1993. Atualmente, ele é professor aposentado da Universidade Estadual de Campinas. Ele tem experiência na educação física, né, e trabalha na formação profissional em motricidade humana e ética.
Então, eu só quero que, a partir de agora, né, a gente comece essa é a penúltima parte da nossa live, né? Por quê? Hoje nós vamos terminar agora com o professor Tojal, né? E no dia 29 nós vamos ter a última live, que é a live com o professor Almir Grum, ele vai contar a história do tubino na FIEP, né? Então, o Tojal também foi vice-presidente, né, do conselho do CONFEF, né, do Conselho Federal de Educação Física, né? Também foi um desses introdutores, como o professor Tubino também participou. Ele deve estar tendo alguma dificuldade lá de entrar, né, na nossa live aqui. Alguma coisa deve estar acontecendo com ele. FIEP Santa Catarina entrou. Vou tentar dar uma buscada, ver se ele não entrou mesmo. Tojal, professor, está aqui. Entrou. Que bom. Aguardando o professor Tojal. Professor Tojal, pronto. Deu algum problema na internet aqui. Mas já voltou. Mas sei lá. Mas voltou. A palavra é toda tua. Tudo bem. Eu estava falando sobre a questão da motricidade humana, as questões da criação da minha vida, né, uma vida acadêmica. E você andou lendo aí alguma coisa do meu currículo, a minha formação, até o doutorado em motricidade humana, e como vice-presidente do Conselho Federal de Educação Física. Mas eu estou à disposição para as questões que, se você quiser saber, sobre a minha relação com meu irmão, Manuel José Gomes Tubino. Irmão de sempre. Essa é a pergunta agora. Então, eu queria saber... Aí, de novo, está dando problema com a internet dele, né? Está dando um problema. Infelizmente, a internet do professor Tojal está saindo um pouco. Ele ia falar sobre o tubino agora, né? Mas, novamente, ele saiu. O professor Jorge está dizendo que o Tojal é vice-presidente do CONFEF, né? Fernando Saraiva, o professor Fernando Saraiva entrou, Sandra. Mas vai voltar. Vamos esperar um pouquinho mais o professor Tojal, que já ele volta, para poder falar com a gente, né, sobre o nosso professor Tubino. Ele fez uma relação para mim aqui da história dele com o Tubino, mas eu gostaria que ele falasse isso para vocês. Muito obrigado, doutora Paula. A história também é maravilhosa, né? E dizer para vocês que a história, né, que entre os dois, né, é uma coisa maravilhosa. Por isso que eu gostaria que ele falasse sobre a vida dele com o Tubino, para a gente poder andar um pouquinho mais aqui. Tojal entrou de novo, que bom. Tojal, professor, aguardando o professor Tojal. Sem conexão, ele está falando. Que pena, recusou, está sem conexão. Ele está conectado. Não fica mexendo. Aí. Pronto. Vai saber o que está acontecendo, mas tudo bem. Conta aí, professor. Conta agora para gente. Eu vou contar mais ou menos um relacionamento que eu tive com o Tubino. Isso. O Tubino foi meu amigo desde garoto. Ele era um pouco mais velho que eu, mas a gente jogava cestobol. Na época não tinha basquetebol, era cestobol. E a gente jogava junto
ele morava na Rua Maria Monteiro, que passava atrás dos clubes de Campinas, Tênis Clube e Regatas, e eu morava na Rua da Frente Coronel Quirino, na frente de Tênis e Regatas. E a gente frequentava o Regatas, que era um clube esportivo. Novamente, já parece que a conexão dele está bem ruim lá. Oi, continua, professor. Continua. Ele jogava... Tá bom. Nós jogávamos, fazíamos vários esportes no Regatas, e um deles era o cestobol, onde ele era mais velho e ele jogava na equipe do Regatas. E como vocês já contaram algumas coisas dele, eu vou contar uma. O Tubino gostava de dar bandeja, vocês sabem o que é a bandeja, ele se dirigia à cesta, se alguém viesse, ele virava, trocava de mão e usava a outra mão. E o apelido dele ficou Zezé Currupio. Ele tinha um topetinho e jogava, e o apelido era Zezé Currupio. Sábado à tarde e domingo pela manhã, nós jogávamos até nas mesmas equipes, porque era jogo, brincadeira, era aquele tipo de joguinho que você fazia 10 pontos, saía um time, entrava outro, era assim, desse jeito, e jogava mais velho, mais novo, tudo no mesmo time, lá no Regatas. E daí eu fui estudar no Culto à Ciência, e ele estudou no Culto à Ciência. Só que ele saiu no ano que eu entrei no Culto à Ciência. E daí, ele veio em 58, foi jogar no Colégio Culto à Ciência, porque ele estudava no Colégio Naval de Angra dos Reis. Eu até mandei uma foto. E nós jogamos contra Angra dos Reis, Colégio Naval, e eu pelo Culto à Ciência. 58. Em 59, nós fomos a Angra dos Reis para jogar o basquetebol contra o Colégio Naval. Culto à Ciência contra o Colégio Naval. E esse time do Culto à Ciência eram jovens, e nós fomos levados pelo professor Pedro Stuck Sobrinho, de Educação Física, e de um professor de Geografia chamado Hilton Federici. E esse professor Hilton, nós fomos de trem, ele foi ensinando tudo para a gente sobre aquela região que fica ali, Parnaíba, tal, aquela região. E depois, quando nós chegamos lá perto de Angra dos Reis, chegamos em Barra Mansa, foi um ônibus da Escola Naval, do Colégio Naval, nos buscar, nos levou até Angra dos Reis e nos deram moradia, pernoite, 3 dias, e alimentação. E ficamos em Angra dos Reis, jogamos basquete, vôlei, futebol, natação, atletismo. Passeamos de barco, um barco da Escola Naval, fomos conhecer tudo por ali e voltamos depois. E daí eu perdi um contato com o Tubino. O Tubino foi para um lado e eu fiquei em Campinas e outro, fiz quartel, tudo, né? Mas em 62 eu fui jogar no Palmeiras. E o Palmeiras tinha a melhor equipe de basquetebol do Brasil. Edson Bispo dos Santos, Jatir Ichal, o Mosquito, o Rosa Branca, que morreu alguns dias depois do Tubino, em 2008. Então, nós tivemos eu tive um período muito bom. Só que os contatos com o Tubino ficaram longe. Só que em 1974 houve o primeiro JEBs, Jogos Escolares Brasileiros, em Campinas, que foi o 6º no país. Começou no Rio de Janeiro, teve Belo Horizonte, teve Curitiba, teve Brasília e teve lá em Campinas a 6ª etapa. E
A sede qual era? Colégio Estadual Culto à Ciência. E eu era professor do Colégio Culto à Ciência. E o Tubino era da sede MEC e foi um dos que coordenou uma parte do GEBS. E a gente voltou a se encontrar. E a partir daí, nós nunca mais nos separamos. Era sede MEC, era Conselho Nacional de Esportes. Para não ter problema de dopagem e tal, e a gente acabou se relacionando. Em 1981, dezembro de 1981, eu fui ver pela primeira vez uma defesa de doutorado de um professor da Faculdade de Medicina da Unicamp, John Cook Lane. E o John, a minha mulher, né, mãe dos meus filhos, Maria Lúcia, era uma assessora da diretoria da Faculdade de Ciências Médicas de Campinas, onde o diretor era Pinotti, José Aristodemo Pinotti. À noite nós fomos à casa do John Lane, convidado por ele para um jantar, e eu sentei-me numa mesa redonda, ao lado de uma mesa redonda, com mais 4 professores da Faculdade de Medicina, 4 médicos. E eles falavam o tempo todo dos problemas de doença, como é que trata isso, o que nós temos feito, como é que a Faculdade de Medicina tem resolvido e tal. Daí me deram uma oportunidade de falar. Quando eu falei, eu aproveitei para dizer, olha, a ideia que eu tenho é que vocês são da área de doença. Eu sou da educação física e sou da área da saúde. A gente luta para a saúde da criança, do jovem, do adulto, do idoso, e a gente briga por uma situação. Ele sai um pouquinho, mas ele volta. Professor? Tá ruim a internet. O professor doutor José Aristodemo Pinotti, ex-faculdade de Medicina, foi eleito reitor da Unicamp. Em abril, tomou posse no conselho universitário. No dia seguinte, todo engessado, porque havia caído do cavalo dentro de um aras que ele tinha próximo até da Unicamp, e ele foi lá com um amigo, com um ex-aluno meu da equipe de voleibol da Faculdade de Medicina, chamado Jamiro da Silva Vanderlei. Esse Jamiro é o que criou Hospitalhaços. Ele criou e faz hoje um monte de coisa, e é cardiologista e clínico geral, e é meu médico. Mas naquela época ele era jovem, e eles foram me visitar na ATREF, Assessoria Técnica da Reitoria para Educação Física e Esportes, porque a partir da 69.450/71, a educação física foi obrigatória em todos os graus e níveis de ensino. E nós, na Unicamp, passamos a desenvolver isso, e era o meu trabalho lá. Eu coordenava essa etapa. Nisso, ele visitou as 13 quadras poliesportivas que nós tínhamos. Nós tínhamos um local todo arborizado, que era um local para caminhada. Pessoal, mulheres, homens, alunos, caminhavam por ali. Quando acabou, nós fomos sentar e conversar numa mesa, em volta de uma mesa, onde sentou o reitor numa cabeceira da mesa, eu do lado esquerdo dele, na minha frente sentou o Carlos Luiz Mossa, pai da Vera Mossa e avô do Bruninho, da seleção de vôlei, que era professor lá comigo, e ao lado o Jamiro Vanderlei, da Silva Vanderlei.
Ele me perguntou, e ele me chamava, não de Tojal, era um dos raros, me chamava de João. Daí ele falou, João, me fala o seguinte, você ainda quer criar aquela faculdade que você falou pra gente lá na casa do John Lane? Falei, é o meu sonho, só por isso eu estou na Unicamp. Daí ele falou, então vamos começar a organizar. Quanto tempo você tem? Ele já volta, ele já volta. A coisa tá boa, tá chegando aqui. Ele já volta. Torcer para isso voltar logo, porque, como diz aqui, riqueza em detalhes. Professor Tojal. Licenciatura, 4 anos. Curso de bacharelado, 4 anos. E uma coisa Professor Tojal, Oi. Professor Tojal, só um minutinho, está cortando muito, né? Tá cortando muito. Tem como você chegar mais perto do teu roteador aí? Porque está cortando bastante, a internet está bem ruim a sua. A gente está te enxergando bem. Tá bem ruim. Eu não sei, eu tô aqui do lado do... Isso. Pode ir falando, vai falando aí que já melhorou. Pode ir contando, porque agora saiu totalmente a internet para a gente aqui. Que a gente não queria perder um só detalhe da tua história. Por isso, não sei se você está me escutando ainda. Continua. Tá. Bom, então, a tentativa que a gente fez foi de entregar em agosto, só que eu fiz uma proposta dentro da Unicamp que eu queria que o curso de Educação Física fosse não uma faculdade. O professor Tojal saiu de novo. Está bem ruim a internet. Uma pena, né? Tá tudo escrito aqui. A faculdade teve início em 85, foi reconhecida pelo Diário Oficial, saiu publicado em julho de 85, e daí nós criamos o primeiro curso de bacharelado em Educação Física no Brasil. Estava criado mais um problema. Como é que ia reconhecer o aluno formado no bacharelado em Educação Física? Daí nós tivemos que ir atrás. E eu fui, em 1986, falei com o Tubino, que era presidente do Conselho Nacional de Desporto e era membro do Conselho Federal de Educação, que eu precisava da ajuda dele. Ele marcou, me deu a data, eu saí de Campinas, fui a Brasília e fui conversar com um professor que eu só tinha falado com ele 2 vezes antes. Ele era Renato Garcia Nóbrega, era o coordenador do curso de Educação Física da UNB, Universidade de Brasília. Bom, desci no aeroporto, dormi na casa dele, ele me cedeu um espaço. No dia seguinte, nós fomos até o Conselho Federal de Educação. Quando chegamos no Conselho Federal de Educação, já estava lá o pessoal organizando a mesa, era um auditório grande, e o pessoal lá embaixo organizando a mesa para dar início à reunião. Eu fui e conversei, chamei o Tubino e conversamos, explicamos tudo que precisava. O Tubino, como... Professor, é esse horário, internet desde... pauta, porque ia mexer
de 3 para 4 anos nos cursos de licenciatura no Brasil. Quando ele retirou, nós voltamos a conversar. Professor, professor, olha, alô, professor, está caindo toda hora a tua internet, está cortando muito, a gente não está entendendo. Né? A gente não entende. Eu não sei por que está cortando. A internet aqui está funcionando normal. E agora está aparecendo. Tá? Agora vai. Agora apareceu um pouco borrado, só está um pouco borrado. Mas continue, vamos lá. Então, conversamos, fizemos várias reuniões com coordenadores de faculdades do Brasil, de alguns países, de alguns estados, e em março de 1987 foi aprovado o parecer 215/87, que dava condição de reconhecer o bacharelado. E em julho de 1987 foi aprovada a Resolução 387, que deu o reconhecimento ao bacharelado. Bom, Tubino tinha ajudado em tudo. Daí começamos a trabalhar na Unicamp para poder organizar cada vez mais o bacharelado. Mas nós tínhamos um problema. A educação física era da área da educação, pela licenciatura. E nós queríamos passar para a área da saúde. Então, juntei uma professora que era doutora em biologia, Antônia Dallapria Bancoff, que era doutora em biologia, e levei para Unicamp um médico, o Gonçalves, eu já lembro o primeiro nome dele, eu vou até olhar aqui que eu devo... Agnaldo José Gonçalves. E o Agnaldo era, no início, um dos participantes na organização da CAPES. E eu levei ele para trabalhar na Unicamp. E daí, uma vez a cada mês ou a cada mês e meio, nós íamos para Brasília para tentar conversar com o pessoal do Ministério de Saúde, pessoal de hospital, com deputados e tal, e estava difícil. Um dia, resolvi falar com meu irmão Tubino. Tubino, preciso da sua ajuda. Nós precisamos que você arrume uma reunião com o pessoal do Conselho Nacional de Saúde. E adivinha, deu certo. Tubino conseguiu, conversamos com eles e saiu em março uma resolução, não vou lembrar o número, 278, acho que foi, que era do Conselho Nacional de Saúde, dando 13 profissões da área da saúde, uma delas educação física. Em outubro teve uma segunda resolução que incluíram a biomedicina. Então ficaram 14 profissões da área da saúde. O que aconteceu? Um ano depois, reconhecida a profissão educação física. 1º de setembro, Lei 9696/98, 1º de setembro, foi reconhecida a profissão educação física. Mais uma vez, graças ao Tubino. E eu conversei com o Tubino. Tubino, cumprimos a nossa etapa. Estamos aqui, já tem profissão, já está reconhecida, pronto. Não, mas logo depois, em 8 de novembro de 1998, eu fui representar a Unicamp no lugar do diretor da faculdade, fui representar a Unicamp numa reunião no Rio de Janeiro, feita pela ABAPEF, né? E conversamos entre todos, tal. Chegou na hora, ofereceram 18 nomes para uma eleição. E nós fomos eleitos e aplaudidos. O pessoal levantou a mão, concordando, elegeu.
fomos aplaudidos, 8 de novembro de 1998. E daí, Tubino e eu na reunião. Os dois únicos doutores do grupo todo, e eu tinha um orientando de doutorado, que o Tubino foi participar da banca depois, chamado Laércio Elias Pereira, que criou o SEV, Centro Esportivo Virtual, e eu fui orientador. Bom, em janeiro de 1999, o Tubino ainda era o vice da FIEP Internacional, e nós fizemos uma reunião num hotel em Foz do Iguaçu e fomos para um outro local onde nós tomamos posse, os 18 membros tomaram posse no Conselho Federal de Educação Física. Daí para frente, tudo eu e Tubino. Os outros todos colaboravam, mas eu e Tubino estavam sempre juntos, sempre trocando informação, sempre procurando uma maneira de resolver. Nós viajamos junto, aquela história que você contou que punha o lenço, um dedo, dois dedos, tal. Numa das reuniões que nós fizemos lá em Recife, tinha uma mesa cheia de japoneses e ele começou a fazer aquelas mágicas dele. Os japoneses quase derrubaram a mesa, tinha uns 30 japoneses, de tanta risada. Daí nós fomos lá para a Espanha e tivemos juntos num congresso lá em... Não é Ponte de Lima, Ponte de Lima era do lado de Portugal, e a gente foi... Bom, é lá num canto de Portugal, da Espanha, depois eu até lembro, onde nós discutimos e ele fazia essas mágicas. E daí para frente, em tudo nós estivemos juntos. Tudo, tudo, tudo. Até a véspera não, mas no mês de dezembro, que nós fizemos uma reunião, jantar daquele grupo de conselheiros, a gente fazia um jantar no Rio de Janeiro, e o Tubino esteve no jantar, e dias depois ele acabou falecendo. E foi uma pena, nós perdemos um dos grandes participantes, um dos grandes colaboradores, uma das grandes cabeças da educação física brasileira. E vou contar mais uma. O Tubino, ele tinha um problema que eu também tive. Eu tenho ainda aquele problema do ronco, né? A apneia do sono. E aqui na Unicamp teve uma ex-aluna, uma médica, Flávia Guimarães, que ela me tratou e me arrumou um CPAP. E nós estávamos em Muzambinho, em 2002, acho que foi, e eu falei com o Tubino, Tubino, você está com problema assim, 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 por que você não vai lá? Ele me enrolou e não foi. Mas daqui a pouco, um dia eu pego o avião para ir para Foz do Iguaçu, naquela época ainda era Varig, eu pego um avião da Varig em Campinas, quem está na primeira fileira? Ele e a Vera. Ele levantou, me abraçou e falou, você me salvou a vida, a partir de agora eu não ronco mais, eu estou com um aparelho e não ronco mais, acabou o meu ronco, agora eu estou outro. E contou aquelas piadinhas que o avião quase caiu de costa, todo mundo deu risada, eu não vou contar porque era besteira, mas ele conseguiu se recuperar. E assim nós fomos, em todos os eventos, em todos os encontros, ou fosse na Câmara Federal, ou fosse com os senadores, ou fosse em algum local do interior, e a gente participou muito, mas muito, de palestras, de eventos, de tudo, no país e fora do país. Então, eu acho que essa participação junto com o Tubino foi muito grande. Inclusive, ele me levou numa universidade, que era, acho que era Volta Redonda, será que era, onde como é que é o nome? O Reis, Cláudio Reis, comandava, foi Volta Redonda? Cruzeiro. E ele me levou lá algumas vezes, tal. O Tubino era um irmão. E nós tivemos um grande pai.
professor Pedro Stock Sobrinho, que foi quem fez o Tubino e eu irmos para o esporte. Ele fez outras coisas, eu também fiz outra formação, mas acabei, de alguma forma, estudando e trabalhando e gostando e vivendo dia e noite a educação física brasileira. O Tubino foi alguém sensacional. E eu quero deixar claro aqui que eu me lembro bem, eu me lembro do Gotinho, que era amigo do meu irmão, do Ramiro Eduardo, e me lembro da Maria Helena, que para mim, ela deve estar assistindo, era considerada uma das meninas mais bonitas do Colégio Estadual Culto à Ciência. Eu lembro da Maria Helena e lembro de tudo. Eu não vou contar o restante, mas eu lembro de um namorado dela, que foi meu padrinho de casamento. Tá bom? Eu acho que essa vida foi muito gostosa. E eu fui algumas vezes na casa do Tubino, inclusive quando ele estava escrevendo o Atlas do Esporte, Atlas Tubino do Esporte, e eu participei, ajudei na organização, ajudei em tudo. E a Vera era a minha amiga. E o Lamartine é que fazia uma grande parceria entre Rio e Campinas nos tratamentos sobre as questões mais formais. E deixo aqui outra vez um grande abraço do professor Dr. Manuel Sérgio Vieira e Cunha, hoje está com 80 e tantos anos, mas que foi meu orientador e que ele realmente sempre esteve ao lado do Tubino. Inclusive, o mês passado, acho que foi, ele entrou em contato que ele queria que eu descobrisse um evento onde o Tubino estava, falou, ele também falou, e esse evento foi Epistemologia da Motricidade Humana, que nós publicamos até um livro, e foi feito em São Paulo, acho que em 2005, o evento. E o livro só saiu, mas o Tubino já tinha falecido, porque foi publicado pelo Instituto Piaget de Lisboa. Tá? Se quiser perguntar, eu estou à disposição para o que quiser perguntar. Nós estamos tendo aqui, né, uma chuva de elogios aqui para você, Tojão. O Antônio. Obrigado. O Antônio Risola é do voleibol, né? Antônio Risola. É, né? Ele está aqui mandando um abraço. Falou para você não conta nada do Moça, né? Eu tive a satisfação de o conhecer, de estar junto com você. Tivemos, acho que, em Cruzeiro junto, né, onde o professor Cláudio Reis está te mandando um abraço também. Né? Tá. E falou o seguinte, que comentar sobre o Tojal, né? Tua vida, tua história, né? Quem é o Tojal, eu acho que isso é uma enciclopédia. Né? É como a Paula falou aqui, que não precisa de Google quando se tem Tubino e Tojal. Era TT. Era então, TT. Você é uma referência nossa, sempre vai ser. Você nos ilumina mesmo. Toda a família do Tubino está aqui mandando um abraço para você, dizendo que lembra de tudo que você disse. Mas eu gostaria, para a gente encerrar a nossa live, duas coisas. A primeira é que você conta uma particularidade ou mania do Tubino. Cada um contou uma aqui. E a segunda, você se despedir da gente, porque, para mim, Tojal, está sendo um prazer fazer essa live do Tubino. Mas mais prazer ainda foi quando eu entrei para participar de uma banca de doutorado, lá na Unicamp. Eu tirei a foto e te mandei. A sala tem o seu nome. Esse foi um dos maiores prazeres e honra. Foi uma honra para mim, né, ter participado disso. Na hora que eu entrei naquela sala lá, eu falei, meu Deus do céu, é a sala, né, com o seu nome. Então, as pessoas como você, essas referências, né, como você, como o Cláudio Reis, e como outros que De Rose, esses que vão passando por aqui, estou tentando contato com o professor, com o doutor, ai meu Deus, lá de São Paulo, que já esqueci o nome dele, a idade vai chegando e o cabelo vai ficando branco, né? Do Celafisc, né? O Vitor Matsudo, não consegui contato, porque ele seria outro que é muito amigo, foi muito amigo do Tubino, né? Pra gente conversar. Grande parceiro. Um grande parceiro. Eu não consegui, tentei contato com ele, a Vera me ajudou, né? O Fábio me ajudou, não conseguimos. Mas
a gente gostaria dessas duas coisas, que você nos falasse. Primeiro, sobre uma mania dele. E segundo, que você se despedisse da gente. Antes de contar a mania, eu deixei de contar que eu fui na Unicamp, eu fui o primeiro diretor, criei a faculdade, fui livre docente, fui professor adjunto, que é MS5 na carreira docente, e quando eu resolvi ser professor titular, eu precisei do apoio de algumas pessoas. E foi indicada uma comissão de especialistas, onde tinha Antônia Dallapria Bancoff, o Gonçalves, como é que é? Você me falou o nome dele agora? Agnaldo Gonçalves, o Rui Krebs, Rui Jornada Krebs, o Jefferson Tadeu Campfield e o Manuel José Gomes Tubino. Eles foram à banca, me aprovaram, eu passei a ser professor titular MS6, limite máximo de uma carreira docente, e logo depois eu pedi aposentadoria, porque eu só não fui reitor. Eu fui diretor, fui pró-reitor e acabei depois saindo aposentado. A idade fazia com que a gente corresse para esse lado. Mas agora tem histórias do Tubino. Tem uma história muito gostosa que foi no Congresso de Língua Portuguesa, lá em Florianópolis. Estava o Tubino, eu não vou lembrar o nome do diretor da Faculdade de Educação Física lá de Pelotas, porque o Tubino era natural de Pelotas. Ele veio morar em Campinas, o pai dele foi presidente da Ponte Preta, de 50 a 60, Arnaldo Nunes Tubino, foi presidente da Ponte Preta, e o Tubino foi para ser vascaíno porque ele gostava do uniforme do Vasco, que era idêntico ao da Ponte Preta, que é o segundo time mais antigo. Era idêntico. Só tinha a diferença no desenho do clube. E ele era de Pelotas e depois ele foi cidadão de Juiz de Fora. Então a gente gozava muito com ele, né? E uma das coisas que eles faziam comigo, ele e esse de Pelotas, nesse congresso, é que eles falavam: olha, eu tô já de Campinas, vocês sabem como é que é aquela cidade, é complicado, homem lá não é difícil, aquelas histórias. E eu dando risada na plateia. Ele foi da primeira mesa, eu era na segunda. Quando terminou a mesa, eu levantei a mão e pedi a fala. Fui lá, agradeci, elogiei a mesa e tal, e falei: agora eu quero deixar para vocês aqui um negócio muito gostoso, que o Tubino está fazendo comigo. Eu quero que vocês entendam que esses dois que estão na mesa são da terra que mais tem macho. Todo mundo ficou olhando, eu falei: cada um deles tem 5. E foi só gargalhada, quase não deu para começar a segunda mesa e tal. Mas o Tubino e eu andamos juntos e sempre brincamos com tudo, com essas coisas que ele fazia diferente, com a gozação que ele fazia comigo e eu com ele, mas a gente era exatamente grandes irmãos. Nós tínhamos cabeça boa e sentimento muito gostoso, um pelo outro. Tivemos em vários jebs, inclusive em Porto Alegre, aproveitamos muito e foram alguns momentos de muita satisfação. Eu e Tubino sempre andamos juntos. E daí, o que eu posso dizer? Eu gostaria de ficar contando a história do Tubino de várias maneiras. Tem várias coisas para contar. Só que íamos ficar horas aqui contando eventos, parcerias, o que nós fizemos, aonde nós viajamos, como é que nós trabalhamos. E esse pessoal todo que está presente, eu tenho que agradecer muito. Agradeço muito, inicialmente, a você e à FIEP, o meu outro grande amigo, que é Almir Adolfo Grum, meu grande amigo. E você, que é meu amigo e é casado com uma menina, que ela sempre se deu bem comigo,
a Paula, né? Então, eu quero dizer que eu agradeço muito a possibilidade, a oportunidade. Volto a declarar que o Manuel Sérgio está à disposição, se quiserem fazer uma live com ele. Então, são algumas coisas que a vida nos trouxe. E uma das coisas que a vida nos trouxe é eu poder participar com você de uma live dessa e um pessoal assistindo e vendo aquele velho chato, que eles me chamavam de chato, não é tão chato. Ele tem boa memória e aproveita e gosta de respeitar, sempre respeitei os outros, sempre fui, desde garoto, fui membro do Tribunal Regional de Justiça Desportiva, juiz membro, fui auditor e depois eu fui presidente do Conselho da Comissão de Ética do Conselho Federal de Educação Física. E criamos o Código de Ética e o Código Processual de Ética. Então, eu tenho a impressão que a nossa função foi feita. Eu ainda sou, desde novembro de 1998, em janeiro, que tomamos posse em 99, até hoje eu sou vice-presidente do Conselho Federal de Educação Física. Agradeço a todos, mando um abração para o Jorge, um abraço, Jorge Stenhilber, um abração para o Sérgio Cudici Sartório e para todos aqueles que participaram do CONFEF e dos CREPs. E para você, que sempre teve esse carinho comigo, inclusive você é que me agraciou lá em janeiro do ano passado, na Academia Brasileira de Educação Física. E eu te levei alguma coisa escrita e você me pediu para ler. Eu não li. Falei porque para ler está difícil. Eu preciso de lupa e preciso de muito jeito. Muito obrigado, agradeço. Estou sempre à disposição para aquilo que vocês desejarem, para ajuda, para participação, para quebrar galho, para aquilo que vocês quiserem. E dar um grande abraço para o meu antecessor nesta live, isso. Cláudio Reis. Tá bom? Muito obrigado. Professor Tojal, posso lhe chamar de confrade? Né? Pode. Confrade. Temos vários confrades aqui juntos com a gente, né? Confrade Stanhilber. São confrades, né? E confreiras. Confrade. Confreira, nossa confreira Vera está aí, o nosso confrade Paulo Antonelli, né, o nosso confrade a Vera. Bento está aí. A Vera Lúcia de Menezes Costa. O confrade Almir. Eu acho que essa importante fala sua, essa importante participação tua, da gente aprender um pouco mais, né, sobre o nosso querido Tubino e aprender um pouco mais sobre esse iluminado Tojal. Então, Tojal, muito obrigado. É importante a gente pensar dessa forma, porque às vezes as pessoas não têm a luz, né? Não têm a luz. E você é uma das nossas luzes também. Pode ter certeza disso, porque você iluminou o caminho da educação física, mas também você iluminou o caminho do respeito, dos valores, da ética, da religião, do ser humano como ele é e principalmente do conhecimento. Tojal, muito obrigado pela sua participação. A FIEP, através do nosso presidente mundial, Almir Brum, né, agradece e diz que essa live vai ficar guardada dentro da rede, né, essa internet maravilhosa, para a gente não ter como esquecer. Então, essa honra que nós vamos ter, não só da tua fala em relação ao Tubino, mas sobre você, professor Tojal. Obrigado. A família do Tubino lhe agradece, toda que estão agradecendo, e obrigado por ter participado. Okay? Muito obrigado a todos vocês pela presença, participação e paciência de ficar ouvindo. De forma nenhuma. Tchau. Pessoal, dia 29 nós vamos ter a última live, né, sobre a vida do professor Almir, a vida do professor Tubino, desculpe, com o professor Almir Brum sobre a FIEP. A live vai estar disponível no YouTube da FIEP, tá? Muito obrigado a todos, um grande abraço para vocês, obrigado delegados da FIEP Mundial, obrigado a todos. Tá? E nos vemos na próxima live. Abração para vocês. Tchau, tchau. Abração. Obrigado, Marjal. Abração na família. Tchau. Tchau, tchau, tchau.